Quando os seres humanos começaram a crescer em número sobre a terra, e filhas nasceram deles, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e se casaram com qualquer uma delas que escolheram. Então o Senhor disse: Meu espírito não contendais com os homens para sempre, porque são mortais. Os seus dias serão 120 anos. Os Nefilim estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus foram para as filhas dos humanos e tiveram filhos com elas. Eles eram os heróis da antiguidade, homens de renome. Gênesis capítulo 6, verso 1 ao 4. Alguns defendem que os Nefilim fossem, em parte, anjos caídos e gigantes. De acordo com Gênesis 6, os Nefilim eram os filhos das relações entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Estudiosos cristãos teorizaram que os filhos de Deus eram anjos caídos, demônios, que se reproduziam com fêmeas humanas, ou possuíam machos humanos que então geravam filhos com fêmeas humanas. Sendo a descendência da hereditariedade angélica parcial, os Nefilim eram considerados homens poderosos da antiguidade, os homens de renome. Por que os anjos caídos se reproduzem com os humanos? Quanto a um motivo claro, é que os anjos caídos ou demônios estavam tentando distorcer a linhagem humana para impedir a chegada do Messias. Deus havia assegurado à humanidade que o Messias um dia esmagaria a cabeça de Satanás. Gênesis capítulo 13, verso 15. Os filhos caídos de Deus em Gênesis 6 talvez estivessem procurando impedir isso e tornar impossível o nascimento de uma semente da mulher inocente. De acordo com o livro não canônico de Enoque, os Nefilim eram uma raça de gigantes e super-humanos que realizavam atos de maldade excepcional. Seu grande tamanho e poder provavelmente vieram da fusão do DNA angelical caído com a eugenia humana. Na verdade, existem apenas duas referências explícitas a aos Nefilim no texto bíblico canônico. Primeiro, em Gênesis 6, verso 4, os Nefilins estavam na terra naqueles dias. E também depois, quando os filhos de Deus foram para as filhas dos humanos e tiveram filhos com elas. Eles eram os heróis da antiguidade, homens de renome. E segundo, em Números capítulo 13, verso 33, vimos os Nefilim lá. Os descendentes de Anak vêm dos Nefilim. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e parecíamos o mesmo para eles. É especulado por estudiosos cristãos que os Nefilim foram uma das principais causas do grande dilúvio na era de Noé. Imediatamente após a referência de Nefilim, Gênesis capítulo 6, verso 5 ao 7 declara: O Senhor viu quão grande a maldade do homem se tornou na terra, e que toda inclinação dos pensamentos de seu coração era apenas má o tempo todo. O Senhor se entristeceu por ter feito o homem na terra, e seu coração se encheu de dor. Então o Senhor disse: Eu exterminarei da face da terra os homens que criei, os homens e os animais que se movem sobre a terra, e as aves do céu, pois estou triste por tê-los feito. Deus então inundou toda a terra, matando tudo e todos, exceto Noé, sua família e os animais da arca. Todo o resto morreu, até mesmo os Nefilim. Embora o grande dilúvio em Gênesis tenha matado os Nefilim daquela época, teoriza-se que os demônios continuaram a procriar com os humanos em algum momento após o dilúvio também. Depois que os hebreus exploraram a terra de Canaã, eles disseram a Moisés: Vimos os Nefilim lá. Os descendentes de Anak vêm dos Nefilim. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e parecíamos iguais para eles. Esta citação das Escrituras não menciona que os Nefilim estavam realmente lá, apenas que os antecessores acreditavam ter visto os Nefilim. É possível que eles simplesmente observassem pessoas anormalmente grandes em Canaã e, com medo, pensassem que fossem os Nefilim. De qualquer forma, os israelitas derrotaram esses gigantes através da conquista de Canaã. Josué capítulo 11, verso 21 e 22. Pensando nessa hipótese de que eles eram anjos caídos? Não. Judas capítulo 1, verso 6 nos informa: Os anjos que não guardaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria casa, ele os guardou nas trevas, presos com cadeias eternas para julgamento no grande dia. Presume-se que os anjos caídos que procriaram com humanas são os que estão presos com correntes eternas, tornando o retorno dos Nefilim felizmente improvável. Se você gostou de nosso conteúdo, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like e compartilhe, sendo um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Deus te abençoe.